E aí, meu povo, boa tarde, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Nessa segunda-feira aí a gente começar a semana e a gente vai começar aqui começando a semana com uma live falando sobre um tema que eu recebo muita pergunta aqui no direct falando sobre isso. Como que a gente vai oferecer um serviço de consultoria para um cliente trabalhista? Porque a gente está acostumado, e isso eu não vou nem responsabilizar a cada um de vocês, a gente vem desde a faculdade aprendendo que o direito do trabalho, as relações trabalhistas acabam combinando na justiça do trabalho e o cliente vai procurar a gente nesse momento. Então, a gente vai precisar desconstruir um pouco isso para entender como que a consultoria funciona. Quero entender se vocês estão conseguindo me ouvir, me digam aí se está ok, se está conseguindo ouvir aí, tá beleza o som. Se tiver tudo ok pra gente começar a falar desse assunto aqui nessa segunda-feira. Vamos falar sobre quais serviços a gente vai oferecer para o cliente em consultoria trabalhista. Ó, eu tô vendo o Evelyn aqui, Breno. Obrigada, Marjorie. Marjorie me disse que tá conseguindo me ouvir. Então, beleza, vamos falar, porque a segunda-feira a gente não tem tempo a perder. Então, a segunda-feira a gente já tem que começar com tudo. E eu sei que segunda é o dia, assim, que a gente, advogado, tem mais aqueles imprevistos previsíveis, que o cliente sempre tá perguntando a gente alguma coisa. Então, vamos fazer uma live aqui bem direta ao ponto. Vamos lá, vamos falar dos serviços, né? Mas, Natália, qual serviço que eu posso oferecer para o meu cliente? Antes da gente pensar, gente, em quais serviços que a gente vai oferecer para o cliente trabalhista que a gente já tem, ou que a gente vai prospectar, a gente tem que entender qual a solução que este serviço que a gente está pensando em ofertar para o cliente, qual o problema dele que a gente resolve. Tá? Então a gente vai analisar, e aí cada cliente, obviamente, cada segmento de cliente, ele tem um tipo de produto que vai se adequar mais. Mas para eu fazer essa análise, aí é o primeiro ponto que eu quero que vocês entendam. A gente precisa ter no nosso escritório, ter no nosso portfólio de serviços uma esteira de produtos. Porque o cliente, ele não necessariamente ele vai contratar de você todos os produtos de uma única vez. E aí a gente vai falar sobre esses produtos aí, quais são esses produtos. Então a gente vai ter que primeiro ter uma esteira deles, né? A gente vai ter que primeiro ter um portfólio. E quais os serviços que eu sempre indico aqui para a gente trabalhar dentro da consultoria trabalhista? A gente tem um regulamento empresarial, a gente tem código de conduta, a gente tem banco de horas, a gente tem os próprios contratos de trabalho que muitas vezes as empresas não possuem. E esses serviços, quando a gente vai ofertar ao cliente, a gente não oferta de maneira integral, ao mesmo tempo, tá? A gente vai ter que identificar, e esse é um primeiro ponto, a gente não deve fazer essa oferta de maneira completa, porque o cliente não necessariamente precisa de todos eles. Então, quando a gente pensa em o que oferecer ao cliente, o primeiro ponto que a gente tem que ter, como eu disse, é a gente ter essa esteira de produtos. A gente tem que ter esses produtos dentro do nosso escritório, todos muito bem segmentados, para entender qual é o momento que eu oferto para o meu cliente aquele determinado produto. Então, se, por exemplo, eu tenho um contrato de trabalho, que é um documento básico que a gente oferta em consultoria trabalhista. Por que é um documento básico? Porque é um documento de entrada, a gente vai ter esse contrato de trabalho para o cliente regularizar ali aquelas relações primárias dele, as relações dele com os seus colaboradores. Tá? Então, o contrato de trabalho, vamos tomar ele como exemplo. A gente pega o contrato de trabalho e oferece ao cliente, o cliente tem um contato com você, seja através até de uma reclamação trabalhista, né, que a gente costumeiramente atua aqui dentro da nossa advocacia. Então, a gente oferta esse serviço porque a gente identifica, por exemplo, numa reclamação trabalhista que esse cliente te contratou, que ele poderia sanar esse problema dele se ele tivesse uma previsão no seu contrato de trabalho. Então, o contrato de trabalho é um primeiro documento que eu sempre recomendo que a gente tenha para ofertar ao cliente. E a gente identifica, seja através de uma prospecção ativa ou através de um segundo produto que esse cliente já te contratou inicialmente para uma reclamação trabalhista, é o primeiro serviço que a gente pode oferecer para o nosso cliente. Dentro do contrato de trabalho, aí a gente vai abordar de maneira muito personalizada, e eu acho que, e aqui é um ponto que eu sempre chamo a atenção dentro da consultoria trabalhista, é a natureza personalizada que ela possui. Então, as empresas, quando elas contratam a consultoria trabalhista, ela não contrata para saber as regras que a CLT dispõe ou que a legislação, de um modo geral, trata. Ela contrata para solucionar o seu problema em específico. Então, a gente tem que ter muito isso em mente quando a gente pensar em ofertar um produto para o cliente. Então, eu tenho que entender
qual é aquele segmento do cliente, qual tipo de problema que aquele meu cliente tem e o que é que eu vou fazer dentro das normas trabalhistas, das regras que a gente possui na legislação, como é que eu faço para solucionar o problema dele. Então, o contrato de trabalho é o produto de entrada. A gente já elenca ali, de acordo com o segmento do cliente, quais os problemas que aquele cliente pode vir a ter e a gente já enumera no nosso contrato de trabalho. Eu costumo dizer o seguinte, gente, que nós, enquanto advogados, especialmente de consultoria, a gente é pago para prever problemas. Então a gente não vai esperar essa posição passiva de aguardar o problema chegar, não é o que a gente vai fazer. A gente é pago para fazer justamente o contrário. Então quando o cliente te contrata, por exemplo, para um contrato de trabalho, você tem que colocar no contrato de trabalho cláusulas que antecipem um eventual problema. Tá? Então a gente, por exemplo, se eu estou falando de uma questão envolvendo o uso de uniformes. No contrato de trabalho eu posso dispor sobre o uso de uniformes. Então a gente vai já dispor ali no contrato de trabalho sobre o tipo de ocupação daquele cliente, daquele colaborador. Eu vou também dispor naquele contrato de trabalho. Então é um produto de entrada. Tá? Então, a gente precisa identificar, recapitulando o que a gente já falou, a gente possuir uma esteira de produtos e identificar qual o momento que o meu cliente está naquela contratação. O contrato de trabalho, como eu estou informando para vocês, é o nosso produto de entrada, porque o cliente quer resolver ali a base. Tá? Então, se ele te contratou, por exemplo, para uma reclamação trabalhista, natural que você identifique, para uma defesa, né, que a gente está falando aqui de reclamada. Então, quando o cliente te contrata para fazer uma defesa, é natural que você identifique naquela petição inicial que você está apresentando a defesa, quais são as falhas ali no RH da empresa, nessas relações empregatícias ali dentro da empresa, quais são as falhas que você pode sanar no seu contrato de trabalho. Então, aproveita essa oportunidade dessa defesa que você está fazendo e já oferta esse primeiro produto. O contrato de trabalho é o produto que eu entendo mais tranquilo de você ofertar. Tá? Então, a gente já tem esse primeiro produto para ofertar para o cliente. E aí você vai, a partir daí, formando essa relação com o cliente, né, tornando mais sólida essa relação, a ponto de você poder oferecer outros produtos do seu portfólio, da sua esteira de produtos que você vai desenvolver. A sua tarefa de casa, quando sair dessa live aqui, pensar em uma esteira de produtos de acordo com o tipo de cliente que você atende e pensar numa esteira de produtos que solucione problemas para este cliente. Tá? Então não existe uma fórmula mágica, não existe uma esteira de produtos igual para todos os clientes, todas as empresas. Não, você vai ter que conhecer o público que você atende, o segmento que você atende, até porque eu tenho também especificidades na própria legislação. Eu tenho NRs que vão se aplicar, por exemplo, a determinado tipo de empresa, NRs que vão se aplicar para outras, eu tenho normativas específicas para empresas do comércio, para empresas da indústria. Então a gente precisa ter essa análise técnica do segmento do meu cliente para que eu possa, em seguida, ofertar o serviço correto para ele. Então, eu passei da primeira fase, eu passei do contrato de trabalho. O que eu posso oferecer para o meu cliente? Aí você, como eu estou te falando, né, você vai fazendo essa relação, vai se familiarizando, vai conhecendo um pouco mais da empresa. E aí, seguindo no seu contrato de trabalho, por exemplo, eu não vou poder tratar no meu contrato de trabalho, por exemplo, de maneira pormenorizada, de maneira detalhada, questões envolvendo, exemplificadamente, relacionamento entre empregados. A advertência, que é um outro ponto que eu vejo que as empresas têm muita dificuldade. As empresas têm muita dificuldade de entender. Eu posso advertir quantas vezes, eu posso suspender a partir de quando. Então, esse é um problema que você vai identificar quando você vai fazendo essas relações com os seus clientes. Tá? Então, aí, quando você vê que o problema já se evolumou para além do contrato de trabalho que você solucionou inicialmente, talvez já seja a hora de você ofertar um segundo produto. E aí você já vai pensar qual é esse segundo produto. Um regulamento interno, por exemplo. Então, o regulamento interno você vai descrever todas as possibilidades, todas as situações que acontecem naquela empresa. Claro que aí a gente tem todas as etapas da formalização de um regulamento interno. Tem todas as entrevistas, a gente tem todos os procedimentos que a gente vai precisar fazer. Mas aí a gente vai avaliar e vai apresentar para o cliente, olha, se você fizer esse documento aqui, a gente vai passar por essas etapas e eu vou solucionar o seu problema, por exemplo,
relacionado à falta dos empregados, relacionado, por exemplo, aos atestados dos empregados. E aí a gente já pode puxar em um outro produto, falou em atestado, já tem uma política de atestados. Então a gente vai avaliando cada situação do nosso cliente e identificando o problema dele e a solução que a gente tem para ofertar. Então a gente já falou de contrato de trabalho, a gente já falou de regulamento interno, eu tenho política de atestados, porque veja, se você já não teve algum cliente que te perguntou assim, ó, o meu empregado não me entregou o atestado, faltou o trabalho e não me entregou o atestado. O que é que eu faço? Eu desconto a falta? Como é que eu desconto o dia dele de trabalho, mas ele me trouxe o atestado 5 dias depois? Como é que eu faço? Como é que a gente soluciona isso? Uma política de atestados, com treinamento para esses empregados, com treinamento no meu RH. Então, quem oferta isso somos nós enquanto advogados. Então, se o seu cliente está passando por esse tipo de problema, o erro não é dele, o erro é seu enquanto advogado, que não solucionou esse problema para ele ainda. Então, a gente tem que prever o que vai acontecer. A gente tem que se antecipar. A previsão aqui no bom sentido, é claro, né? Porque a gente não tem como prever o futuro, mas a gente tem que se antecipar ao problema. E a antecipação do problema para o cliente vai gerar nele a percepção de valor do seu trabalho. Então você gera essa percepção de valor que se concretiza na solução que você oferta com o documento que você vendeu para ele, com o documento que você ofertou para ele e ele te contratou. Porque, gente, na consultoria, isso é fundamental que a gente compreenda. Na consultoria, o cliente, por mais que a gente tenha essa ideia que é um tanto quanto abstrato, porque eu não vou apresentar uma defesa, eu não vou fazer uma audiência, o cliente vai perceber a concretude do nosso trabalho quando o ambiente empresarial dele, quando os colaboradores dele refletirem isso na produção, refletirem isso no ambiente de trabalho, refletirem isso nos resultados da empresa dele. Então você não precisa ir para uma audiência, não precisa apresentar uma defesa para o cliente sentir a concretude do teu trabalho. A consultoria, ela trabalha nos bastidores. Ela vai fazer a gente vai trabalhar, a gente vai ofertar para o cliente soluções que antecipam os problemas dele. A gente não vai, obviamente, evitar 100% o problema, porque a gente não tem como tolir, obviamente, o direito de ação dos empregados. A gente não impede que as reclamações trabalhistas aconteçam, mas nosso papel é impedir que uma vez que elas trabalhar para que uma vez que elas aconteçam, nós tenhamos substrato probatório o suficientemente para garantir uma defesa para aquele cliente de maneira satisfatória, tá? Então a gente através desses produtos que a gente está oferecendo para o cliente que a gente vai oportunizar que ele tenha um ambiente de trabalho com mais segurança em uma eventual reclamação trabalhista, em uma eventual ação judicial. Tá? E eu estou falando sempre de reclamação trabalhista, mas a gente sabe que existem outros tipos de demandas judiciais, né? O nosso cliente, por exemplo, pode sofrer. Ele pode ter, por exemplo, uma investigação no Ministério Público e culminar em uma execução de um termo de ajustamento de conduta, por exemplo, tá? Então a gente tem outras demandas que o nosso cliente está suscetível de acontecer além da reclamação trabalhista. E nós, enquanto advogados de consultoria que se antecipa a esses problemas, temos esse objetivo de garantir que o cliente, em caso de uma eventual demanda, ele tenha condições de fazer uma defesa de maneira satisfatória. E, além disso, como eu falei agora há pouco, que o ambiente de trabalho em si seja um ambiente de trabalho mais dinâmico e com mais resultados para o nosso cliente. Beleza, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem colocar aqui no chat, né? Que aí eu vou vendo aqui e a gente vai interagindo lá no final da live. Eu sei que muita gente, a gente é levado a pensar que as empresas vão olhar para a consultoria como um custo, tá? E aí a gente precisa trabalhar isso quebrando essa percepção dos nossos clientes. De fato, a consultoria, a gente vai trabalhar aqui o aspecto nosso remuneratório, vai ter uma previsibilidade financeira, ou seja, você vai ter um contrato fixo ali com o cliente. E natural que se você não apresente o valor do seu trabalho, que se o cliente não consiga captar esse valor que você vai ofertar para ele na solução dos problemas dele, que ele encare isso como um custo, tá? Mas
como eu estava falando agora há pouco, se a gente consegue mostrar para o cliente o que o nosso trabalho ele vai representar na prevenção de reclamações trabalhistas e no desempenho dos colaboradores do nosso cliente dentro da empresa, o cliente automaticamente ele muda a chave. Ele deixa de entender você como um custo e passa a entender o valor do seu trabalho como um investimento, tá? A gente não pode... a quantidade de clientes que a gente acaba se deparando quando a gente faz defesa de reclamação trabalhista é muito comum. Muitas empresas terem muitas vezes em outros profissionais uma garantia que é função da nossa enquanto advocacia, enquanto advogados, né? Então a gente precisa fazer essa mudança de chave do nosso cliente. Garantir que o nosso cliente, através do nosso trabalho, ele alcance resultados concretos, de modo que ele possa perceber que isso não é um custo. Imagine, se o cliente paga para você 3 salários mínimos hoje de consultoria, uma empresa que tem, sei lá, 30 empregados, por exemplo. Ele vai te pagar aí vou dar um número redondo aqui, vamos colocar que ele pague para você R$3.500 de consultoria. Então, veja, quando ele te paga isso, ele inicialmente ele vai pensar assim, eu estou tirando 3.500 do meu caixa. Esse é o primeiro ponto que ele vai pensar. Mas aí quando você transforma estou tirando esse dinheiro do meu caixa através de resultado para esse cliente, quando, por exemplo, o cliente tem uma empregada gestante que está com que vai precisar mudar o posto de trabalho porque o local que ela está não está adequado para a condição gravídica dela. E aí você vai lá e oferta ao seu cliente, vem para você e ele com essa preocupação, eu não tenho onde colocar essa empregada, o que é que eu faço? Vou ter que mandar ela para casa, mas eu não vou conseguir vou ficar tendo que pagar ela ficar em casa, para ela ficar em casa. E aí você fala, não, a gente vai fazer isso aqui com essa empregada e ela vai garantir a segurança durante a gestação dela, porque é primordial, a saúde do trabalhador, mas você não vai ter esse custo, né, de manter uma empregada em casa sem que ela esteja trabalhando. Então, automaticamente o cliente fala assim, nossa, ela vai me apresentar uma solução para um problema que eu olhava e achava que era impossível de eu resolver. Então, automaticamente, a mente do ser humano, a gente é muito pragmático. A gente vira a chave muito rápido quando a gente consegue perceber, como se acendesse uma luz assim, nossa, realmente faz sentido o que ela está me dizendo. Então, ele deixa de entender aquilo como um custo e passa a entender como, de fato, um investimento. Então, gente, a esteira de produtos que a gente precisa desenvolver, ela precisa estar atrelado ao que o meu cliente precisa. De nada adianta eu oferecer um serviço que para meu cliente não vai fazer sentido. Imagine se eu oferecer um banco de horas para um cliente que trabalha de 8 às 18 no sábado até às 12. Aí eu falo, porque eu quero banco de horas se eu não faço hora extra com os meus colaboradores. Agora imagine você oferecer um banco de horas para uma empresa que trabalha com alta sazonalidade, em que ela tem períodos que ela precisa realmente do trabalho do empregado e tem outros períodos que aquele empregado já não precisa alocar tantas horas de serviço. Então, o que você está fazendo? Você está tirando dessa empresa, por exemplo, o alto valor que ela paga a título de horas extras em um período de tempo, enquanto que ela sobrava horas em outro período. Então, gente, invariavelmente, esse cliente vai entender o valor do seu trabalho. E aí, tem um ponto que a gente precisa pensar também, aqui falando de banco de horas, que é um outro serviço que a gente pode ofertar, que o banco de horas, tá cheio na internet de banco de horas. Você colocar no Google aí, banco de horas. Qualquer advogado pega lá, muda os dados e faz um banco de horas. Mas, para resolver o problema do seu cliente, para ele entender que um banco de horas do Google não vai resolver o problema dele, você vai ter que demonstrar como o acompanhamento desse banco de horas é tão fundamental quanto o próprio documento. Então não adianta um banco de horas do Google, não adianta um banco de horas copiado e colado de algum modelo se não tiver você, advogado, especializado em direito de trabalho, que atua com isso diariamente, que acompanha reclamações trabalhistas, que analisa a jurisprudência dos tribunais, e principalmente do tribunal onde você atua com aquele determinado cliente, para você acompanhar o cumprimento daquele banco de horas.
Do contrário, ele vai ter um banco de horas que, quando ele tiver uma reclamação trabalhista pleiteando horas extras, não vai servir de nada. Então, a percepção de valor é fundamental para que o cliente contrate os nossos serviços. Não adianta a gente dizer que vai ofertar para ele uma política de atestados, um banco de horas, um contrato de trabalho, se aquilo não refletir na solução de um problema, na economia de valores, na economia de dinheiro que ele estava gastando. Então, são serviços que a gente tem que oferecer. A gente precisa montar nossa esteira de produtos de acordo com o segmento que a gente atua, de acordo com os segmentos que os nossos clientes atuam. Ofertar esse serviço nessa esteira de acordo com a circunstância que o meu cliente está, seja uma circunstância relacionada diretamente a mim, o amadurecimento da relação de confiança a mim enquanto advogado, então o contrato de trabalho, o regulamento, o banco de horas, essa relação que a gente vai moldando com o cliente, seja a circunstância que o cliente vive na sua empresa, porque precisa fazer sentido para ele aquele serviço que ele está contratando, e a partir daí fazer um acompanhamento, a partir do momento que o cliente te contrata, acompanhar e garantir para ele que aquilo não é um custo, aquilo tem um valor, que ele está investindo na transparência, na segurança das relações trabalhistas dele com os seus colaboradores. E não só com os colaboradores, também, por exemplo, como eu falei, né? A gente tem, nem na consultoria, a gente vai, por exemplo, acompanhar o cumprimento da legislação, a gente faz uma espécie de auditoria ali, né? O primeiro trabalho que eu faço, depois eu vou fazer outras lives falando para vocês sobre isso, o primeiro trabalho que a gente faz é uma inspeção na situação do cliente para evitar, por exemplo, uma investigação do Ministério Público do Trabalho, da Superintendência Regional do Trabalho. Então, às vezes, o cliente está com aqueles documentos lá guardados e ele não sabe o passivo que está naquelas gavetas dele. E quem tem que mostrar isso e quem tem que solucionar isso somos nós, através da oferta do produto correto para o cliente no momento correto. Beleza? Beleza, gente? Se tiverem alguma dúvida, manda aí, que eu me comprometi. Eu falei assim, eu vou fazer uma live de 30 minutos, porque é segunda-feira, sei que tá todo mundo com a agenda aí cheia, os clientes ligando, perguntando coisas pra gente. Então, ó, vamos fazer essa live aí de 30 minutos. E depois eu vou falar nos stories com vocês sobre essas nossas lives, pra gente fazer algo bem personalizado aqui. Mas vou fazer hoje aí uma live com a galera pra a gente dar esse start, falar de consultoria, que eu sempre recebo. Toda vez que eu abro caixinha falando sobre consultoria trabalhista, eu recebo esse tipo de pergunta. Qual o serviço que eu ofereço? Hoje eu já falei pra vocês de contrato de trabalho, de banco de horas, de política de atestados, de regulamento interno, de código de conduta, de acompanhamento de uma mini auditoria, até porque a auditoria é um serviço específico, né? Então você faz uma mini auditoria ali para o seu cliente quando ele te contrata. Então, uma série de produtos que a gente vai oferecer. Vocês não vão poder sair daqui dizendo assim, eu não sei o que vender para o meu cliente. Você vai fazer, é sua tarefa de casa, fazer a sua esteira, o seu portfólio de produtos e identificar qual cliente, o que é que você pode oferecer. Qual desses serviços que você fez, que você colocou no seu portfólio, qual que você pode oferecer para o seu cliente, tá? E a gente vai, depois eu quero saber de vocês aí, eu vou esperar os directs de vocês me falando sobre os serviços que vocês montaram aí a partir dessa live. E só pra gente fechar, porque eu disse que eu vou fazer em 30 minutos a live, eu queria falar com vocês que vocês ficam. Uma outra ponto que vocês sempre falam comigo beleza, decidi quais são os produtos que eu tenho, como é que eu identifico, Natália, qual o produto que eu oferto para esse cliente? Se é um contrato de trabalho, mas se ele já tiver um contrato de trabalho, como é que eu faço para ofertar de novo? Porque ele não vai poder mudar as cláusulas, né? A gente sabe que tem um princípio da inalterabilidade lesiva do contrato de trabalho, né? Então a gente não pode alterar o contrato de trabalho em andamento. Mas o que eu faço? Como é que eu identifico isso? Não tem fórmula, gente. O bom é isso, né? Que não tem fórmula, porque se tivesse fórmula todo mundo fazia. Então não tem fórmula, mas a gente vai precisar identificar como que o cliente está naquela circunstância. Eu falei para vocês, né, que a gente precisa olhar para a circunstância do cliente para ofertar o produto correto. Então veja, quando a gente fica com esse medo, com essa tensão de não ofertar
o produto correto, o que é que a gente vai precisar? Quando eu sempre digo o seguinte, o primeiro passo para a gente acertar uma coisa é identificar onde que a gente precisa aprender sobre ela ou se a gente errou sobre aquele ponto que a gente errou. Então, quando a gente está falando de consultoria, identificar qual produto que eu vou oferecer para o meu cliente, né, para que eu não ofereça um produto errado, eu vou precisar analisar de forma pormenorizada aquele cliente. Se ele é um cliente, e aí presta atenção nisso aqui, se ele é um cliente que veio de uma reclamação trabalhista, a gente já tem ali dois terços do caminho andado, né? Porque os pedidos da reclamação trabalhista já enumeram para a gente quais são os pontos de lacuna naquela empresa. Então, olhar para os pedidos de uma reclamação trabalhista é um ponto indispensável quando eu vou ofertar um produto para o cliente. Tudo bem, Natália, esse cliente ele não veio de uma reclamação trabalhista, então ele é do escritório, de um outro segmento do escritório, ou eu vou prospectar ativamente esse cliente. Certo, então você não tem esse parâmetro da reclamação trabalhista. Você não tem condições de resolver isso? Não, claro que não. A gente tem sim. E aí tem duas coisas que a gente pode fazer para identificar qual o produto correto para oferecer para o cliente de maneira assertiva. O primeiro é entender qual é aquela empresa naquele contexto empresarial. Então você vai verificar, aquela empresa tem filial? Se ela tem filial, eu posso ter um problema aí se ela tem filial, quantos empregados ela tem, se ela tem, a depender da quantidade de empregados que ela tem, eu vou precisar me preocupar com jornada, vou precisar me preocupar com registro do banco da jornada de trabalho. Se, por exemplo, aquela empresa é uma empresa que já teve circunstâncias envolvendo acidentes de trabalho, como que está a situação, por exemplo, se é uma empresa que tem CIPA, né, que tem Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, o que é que eu posso ofertar diante disso? Então, entender o panorama da empresa. E outro ponto que vai ajudar a gente a entender o panorama da empresa é olhar para as reclamações trabalhistas não dela, mas de empresas semelhantes a ela. Como é que eu faço isso? Simples, gente. Olha a pauta do TRT da sua região. Qual é o núcleo que você está atuando? Você está atuando no núcleo na região metropolitana. Olha a pauta do Tribunal da Região Metropolitana e vê quais são os pedidos das reclamações trabalhistas daquela região. Porque é muito natural que se está acontecendo em uma empresa, possa estar acontecendo em outra. Então, se aquela empresa que você vai buscar prospectar, e a gente vai falar mais para frente aí sobre prospecção de clientes de consultoria. Se você vai buscar prospectar esse cliente e ele não tem uma reclamação trabalhista e você não sabe onde está o problema dele, é muito provável que o problema dele esteja no mesmo lugar onde está o problema das reclamações trabalhistas que estão na pauta do tribunal da sua região. Então, não é nada absurdo que haja uma similaridade entre os problemas de uma empresa e outra. O que vai diferenciar é que depois que ele te contratar, ele vai deixar de ter aqueles problemas que estão lá nas reclamações trabalhistas que ele ainda não teve. Então, gente, o que é que eu quero que vocês fechem aqui, que a gente está chegando já às 14h30, que eu queria fazer só 30 minutos. O que é que eu quero que vocês pensem sobre o produto, né? O que oferecer ao cliente. Formar o portfólio de vocês. Ver quais os serviços que vocês podem oferecer. Olhar para os clientes de vocês, os que vieram de reclamação trabalhista, os que já estão no escritório, que você pode ofertar algo que seja positivo para ele. Sempre pensar nesta oferta do produto focado no cliente, na solução do problema dele. É sempre sobre o cliente, nunca sobre você. É sobre o cliente, o que você resolve para o cliente. E pensando, encontrando esse cliente, sabendo quem é esse cliente, qual produto ofertar para cada momento em que ele está. Beleza? Então, esses 3 pontos aí que eu quero que vocês fechem pensando sobre isso. Eu vou depois que eu terminar a live aqui, vou abrir uma caixinha pra gente conversar sobre esse tema. Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer estar com vocês aqui. Me comprometi em 30 minutos, às 14h30. Estamos aqui agora fechando nas 14h30 com essa live aí pra gente falando sobre
quais serviços oferecer para os nossos clientes em consultoria trabalhista. E me contem quando vocês fecharem o primeiro cliente de consultoria, que eu quero saber, eu quero comemorar com vocês. Um beijo no coração e vamos, porque eu também estou cheia de coisa para agora à tarde, ter reunião daqui a pouco, que segunda é sempre segunda, né? Um beijo, galera, até mais!